Bem, pessoal, vamos entrar no estudo dos números complexos. Mas antes de começarmos a estudar propriamente esse conjunto numérico, vamos fazer uma revisão de como chegamos até aqui. Inicialmente, começamos com os números naturais, que são os números 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vimos que esse conjunto numérico não era suficiente para estudarmos tudo. Então ele foi estendido com os números negativos, de 1 em 1. Então surgiu o conjunto dos números inteiros, que vem do infinito e tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Ou seja, os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Visto que precisávamos de frações, a gente estendeu esse conjunto para conter as frações. E aí ficou conhecido como conjunto dos números racionais, que é escrito da maneira A sobre B, onde A é um número inteiro, B também é inteiro, e B tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então, até o momento, temos a estrutura. Os naturais estão contidos nos números inteiros. Esse aqui melhor, um pouquinho. E os inteiros estão contidos nos números racionais. Só que esse conjunto dos números racionais ainda é insuficiente para estudarmos as propriedades de algumas equações. Por exemplo, vou separar aqui um instante. Imagine que a gente tem o seguinte problema: x ao quadrado igual a 2. A gente quer resolver esse problema, essa equação de segundo grau. Podemos ver que não tem solução no conjunto dos números racionais. Entendeu? Então, foi estendido esse conceito. Nesse caso aqui temos o x igual a raiz de 2 e o x igual a menos raiz de 2, que são as soluções. Então foi preciso estudar, novamente, criar um conjunto. Esse conjunto é o conjunto dos números irracionais, onde dentro deles contém essas raízes. E a união do conjunto dos números racionais com os irracionais gerou os números reais, que foi o que a gente estudou até o momento. Então aqui está contido os números reais. Então essa é a nossa construção. Os naturais está dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais e os racionais estão dentro dos reais. Até o momento estudávamos apenas isso. Observe que a criação dos números racionais provém de problemas desse tipo. Então, até o momento, isso é uma revisão básica. Só que imagine o seguinte problema. Você tem que resolver x ao quadrado igual a menos 1. Como seriam as soluções nesse conjunto aqui dos números reais? É possível encontrar soluções nos números reais? Não é possível. Por quê? Porque até o momento, qualquer número positivo que você pegar implicaria que o x ao quadrado, ou seja, esse número vezes ele, também
seria positivo. Então, é impossível ter solução deste problema no conjunto dos números reais. Então, para isso, foi feita uma extensão desse conjunto para que possamos resolver esse tipo de problema. Então, voltando ao estudo dos números complexos, vamos analisar algumas propriedades. Primeiro, os números complexos, a letra usada é um C, para representar números complexos, em vez de toda hora ficar escrevendo números complexos. Vimos que a motivação do estudo é resolver problemas desse tipo, x² igual a menos 1. Então, foi criado os números complexos. A forma algébrica dos números complexos é dada da seguinte maneira. O número complexo é escrito da maneira Z igual a mais B, I. Vou colocar o I de outra cor. Então, esse, na verdade, é o número complexo. A forma algébrica de representar ele. Onde o A é um número real e o B também é um número real. E aí surge a pergunta, o que representa esse I? Esse I é um elemento que satisfaz a seguinte propriedade. I ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Para resolver problemas desse tipo. Então, o número complexo na forma algébrica é escrito como Z igual a mais BI, onde o A e o B são números reais. Pode ser zero, pode ser raiz, pode ser fração, pode ser o que quiser. E o I satisfaz essa propriedade, que ele vezes ele é igual a menos 1. Então, agora podemos resolver esse problema aqui. Por quê? Porque agora a gente tem x² é igual a menos 1. O que é menos 1? É equivalente a I ao quadrado, pela propriedade, pela definição. Então, daqui, você tira que o x ou é I ou x é menos I. Então, as soluções dessa equação do segundo grau é I ou menos I. Porque a gente, até o momento, quando pegávamos uma equação de segundo grau e usávamos a fórmula de Bhaskara, se o delta era negativo, a gente parava e dizia que não possuía raízes reais. Mas agora a gente consegue encontrar as raízes num conjunto maior, que é os números complexos. Observe que como os números complexos é uma extensão dos números reais, as propriedades de números reais continuam sendo válidas aqui. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas até agora, mostrando que os números complexos, que tem essa estrutura que está na forma algébrica, que depois vamos ver a forma polar, é escrito como um número real mais outro número real vezes o I, onde o I satisfaz essa propriedade, para que possamos resolver problemas desse tipo. Vamos nesse exemplo. Resolva nos números complexos a equação x² menos 6x mais 10 igual a 0. Então, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 10. Usando a fórmula de Bhaskara, temos que menos B mais ou menos raiz de delta por 2A.
vai ficar menos, o b vale menos 6, mais ou menos raiz de delta. Delta é o quê? É b ao quadrado, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Dividido por 2a. 2 vezes 1. Vou colocar tudo de caneta vermelha, então. Então, temos jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, você tem 6 mais ou menos raiz de menos 6 ao quadrado dá 36, menos 40, dividido por 2. Então, você vai ter 6 mais ou menos 36 menos 40, então vai dar menos 4. Vai ficar raiz de menos 4 dividido por 2. Até o momento, antes da gente estudar os números complexos, você iria chegar nesse ponto e falar que não existe raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo. Os números complexos, na verdade, surgiu para contornar esse problema de encontrar raízes de número negativo. Então, o que temos aqui? Temos que 6 é mais ou menos raiz de menos 4 é o mesmo que menos 1 vezes 4, dividido por 2. Então, isso aqui é 6 mais ou menos. Agora, vamos entrar no mais importante. O que é menos 1? Menos 1 é o mesmo que i ao quadrado. Definição dos números complexos. Então, fica i ao quadrado, que é esse daqui. Passa assim. Vezes 4, dividido por 2. Ok? Então, temos 6 mais ou menos. Só mudar a ordem para ficar mais fácil a visualização. 4i ao quadrado por 2. Então, temos 6 mais ou menos. Raiz de 4, 2. Raiz de i ao quadrado, i. Porque a raiz cancela com o quadrado. Dividido por 2. Então, temos as nossas duas raízes. Uma é 6 mais 2i sobre 2. E a outra é 6 menos 2i sobre 2. Observe que tem como simplificar. 6 dividido por 2, 3 mais 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 1i. Então só i. Porque 1 vezes i é i. Observe que essa divisão, o 2 está dividindo todos. Tanto o 6 quanto esse 2. E aqui a mesma coisa. 6 dividido por 2 dá 3, menos, vou manter aqui, 2 por 2, 1. 1 vezes i, i. Então as suas duas raízes dos números complexos. É 3 mais i e 3 menos i. Observe que se eu tivesse mudado aqui, se eu tivesse vindo aqui e colocado nos números reais, você pararia a questão aqui e diria que não possui raízes no conjunto dos números reais. Então, toda vez que você resolver uma equação, você tem que ver em qual conjunto que você está trabalhando. Agora, como a gente está trabalhando num conjunto maior, que é na verdade, é uma extensão dos números reais, ou seja, os números complexos contêm os números reais. Então, o seu leque de informações e de ajuda nas questões aumenta bastante. Para a gente terminar essa videoaula, eu vou apresentar para vocês mais alguns exemplos de números complexos. Por exemplo,
1 mais 2i. É um número complexo? Sim, lembrando, um número complexo é um número da forma A mais BI, onde o A e o B são números reais, e o I satisfaz a propriedade que I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é esse número complexo. Ok? Então, o A é 1, esse é o A, e o B é 2. Por exemplo, se eu tivesse 1 menos 2i, é um número complexo? Com certeza. Observe que esse número é o mesmo que eu escrever 1 mais menos 2i, pelo jogo de sinal, mais com menos. Então, novamente está no formato da forma algébrica. O A e o B. Então, o B, nesse caso, é menos 2, não é apenas 2. Porque a estrutura da forma algébrica é mais. Tome bastante cuidado com isso. Principalmente, eu vejo muito desses erros quando eu vejo meus alunos fazendo equação do segundo grau, okay? Para fazer a forma de Bhaskara. Mais alguns exemplos. Menos raiz de 5 mais 2 sobre 3i. É número complexo? Com certeza. O A é menos raiz de 5. É um número estranho? É, mas é um número real. Então não importa. O B é 2 sobre 3. É uma fração, ou seja, é um número racional que é um número real. Ok? Agora uma pergunta. É um número complexo? É um número complexo. Observe que o número 5 é o mesmo que eu escrever 5 mais 0 vezes i. Então, é um número complexo. Só que a parte do A vale 5 e o B vale 0. Agora, se eu tivesse apenas isso, é um número complexo? Com certeza. É o mesmo que eu escrever 0 mais 3i. Só que agora, nesse caso, o A vale 0 e o B vale 3. Então, vamos a uma observação extremamente importante. A parte, o número complexo, que é A mais BI, essa parte do A se chama parte real. E o B se chama parte imaginária. Não vai escrever aqui tudo, não. Imaginária. E o I se chama número imaginário. Então, por exemplo, no exemplo 1 aqui, parte real é 1, parte imaginária é 2, e o número imaginário é o i. Então, isso é muito importante a gente conhecer. Essas nomenclaturas que são dadas nos números complexos, porque elas vão ajudar futuramente.